Bom dia. Paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Queria compartilhar um texto que está no Evangelho de Lucas. Capítulo 6. Eu acho que é o meu filho mesmo, então paciência, irmãos. Perdão e paciência. Né? Está empolgado. Amém. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27. Lucas 6, 27. Obrigado. Diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Vamos orar ao Senhor novamente? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, por cada vida preciosa que o Senhor trouxe aqui nesse lugar para participar desse culto, dessa celebração, Senhor, para a gente elevar o Teu nome e aprender do Senhor enquanto a gente Te adora. Eu Te peço, doce Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a estar com os nossos corações abertos, Pai, que todos os nossos preconceitos, as ideias que a gente tem sobre aquilo que eu vou falar hoje, ou sobre a minha pessoa, não sejam impeditivos para que os meus irmãos escutem a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ensina o meu coração, ensina cada pessoa aqui, e que a gente possa sair desse lugar com uma porção de conhecimento maior do Senhor, com um entendimento maior daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e que a gente possa ser praticante da Tua palavra, Senhor. Que a gente possa ouvir, possa entrar nos nossos corações e o Senhor possa encontrar um solo fértil para que as Tuas verdades venham a se cumprir nas nossas vidas de forma prática, Senhor. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, tira todas as distrações, Senhor, as preocupações com o almoço, com o restante do dia. Nós colocamos todas essas coisas de lado nesse momento, para que a gente possa prestar um culto ao Senhor também com a nossa atenção à Tua palavra. O Senhor nos ensina que céus e terra passarão, mas a Tua palavra não passará. Não tem nada nesse momento mais importante do que a Tua palavra. Não tem nada mais importante do que a revelação de quem o Senhor é através das Escrituras. Que o Senhor possa usar a minha vida, que todos os ruídos da minha mente possam ser colocados de lado e que eu venha falar somente aquilo que é da Tua vontade, Senhor. Eu oro para que o Senhor me ajude
a transmitir a Tua palavra, que os meus irmãos saibam que nada daquilo que eu vou falar, de bom ou de ruim, é pessoal. Eu não tenho nada com a vida de ninguém, mas que o Senhor possa nos dar entendimento e saber que é o Senhor falando aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Estão animados, não? Felizes? Amém, glória a Deus. Uma palavra um tanto simples e prática. Eu acho até que eu podia reler esse texto aqui algumas vezes e não seria necessário explicar nenhuma coisa, porque eu acho que a própria Bíblia, nesse caso em específico, ela é autoexplicativa e não seria preciso que algumas coisas fossem adicionadas para que a gente entendesse de forma muito clara aquilo que as Escrituras estão nos ensinando. Sabe, irmãos, eu vejo que hoje em dia nós temos um conhecimento muito abrangente das Escrituras, a gente tem uma teologia muito ampla, até diferentes interpretações de alguns textos, e que às vezes trazem uma certa confusão, e tem 1 milhão de gurus da internet, teólogos e pessoas com credenciais que falam bem, com vídeos bem produzidos e que fazem a gente pensar que eles têm autoridade para falar sobre assunto A ou B, e às vezes a gente até se perde em alguns desses conteúdos, porque é tanta informação, é tanta coisa, que às vezes nós ficamos numa busca desenfreada por uma revelação mais profunda, por algo da palavra que seja diferente, e eu acredito que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Eu acredito que um mesmo texto, ele pode falar com diferentes pessoas de diferentes maneiras, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela cumpre um propósito, ela não volta vazia. Então quando ela chega de encontro ao nosso coração, ela gera um impacto, gera uma transformação. Às vezes quando é para disciplina gera tristeza, às vezes quando é profética ela edifica, ela nos traz um consolo em momentos que nós precisamos de consolo. Então a palavra ela tem múltiplas funções e isso é maravilhoso. Mas às vezes a gente precisa olhar para o texto bíblico e ler ele como se nós fôssemos uma criança de 10 anos de idade. E olhar para aquele texto e entender exatamente o que esse texto quer nos comunicar. E parar de tentar às vezes buscar interpretações mirabolantes e outras estéticas que não têm a ver exatamente com aquilo que Cristo deseja nos comunicar. E hoje em dia você vê que muitas pessoas trazem traduções originais do grego, do hebraico, e querem nos trazer às vezes sentidos mais profundos sobre aquilo que o texto nos traz. Eu acho isso maravilhoso, é muito bacana às vezes você ter uma interpretação cultural, linguística da época, que vai nos dar um entendimento maior que sem aquele estudo a gente não teria. Mas ao mesmo tempo, eu também, confiando na maravilhosa graça do Senhor Jesus e na sua plena revelação, eu também creio que, apesar de todas essas coisas serem boas, mesmo que nós não tivéssemos nenhuma delas, como por muito tempo a gente não teve, a palavra de Deus continua sendo viva, eficaz e capaz de transformar o nosso coração exatamente da forma como eu estou lendo ela. Se uma pessoa sincera abrir as Escrituras e buscar o Espírito Santo de todo o seu coração, e ler a palavra e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor me comunique exatamente o que esse texto quer dizer para a minha vida hoje, como uma palavra rema, ou seja, como uma palavra precisa para aquele momento da minha vida que eu estou vivendo. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você. E Deus fala de inúmeras outras formas, através dos profetas, através de sinais, através da criação. Existem várias maneiras com a qual o nosso Criador se comunica conosco. Mas uma das principais, sem sombra de dúvidas, são as Escrituras Sagradas, que é a revelação plena da pessoa de Jesus para as nossas vidas. E se a gente ler esse texto que eu acabei de ler para vocês, como eu disse no início, eu não precisaria dar maiores explicações. Era só a gente ler esse texto e falar: puxa, então eu preciso amar os meus inimigos. E aí a dúvida não é a gente tentar enquadrar isso na nossa realidade ou uma interpretação. Eu preciso amar os meus inimigos. E acho que a grande compreensão sobre as Escrituras é que quando você vai se aprofundando e você vai conhecendo uma parte maior das Escrituras, você começa a perceber que à medida que esse amor ele vai aumentando, e eu estou muito feliz porque o amor foi uma temática muito forte no culto de hoje. Eu fico muito feliz quando eu percebo: poxa, realmente eu estou escutando a voz de Deus. Realmente o amor foi uma temática falada desde o início. E nós chegamos agora, culminamos nesse texto que o Senhor deseja continuar ministrando acerca desse tema aos nossos corações. Mas quando Jesus ele fala dos nossos inimigos, ele está falando das pessoas que são oposição a nós, das pessoas que de alguma maneira na nossa vida elas se apresentam de forma contrária à nossa disposição, ao nosso pensamento, àquilo que nós acreditamos,
às vezes através de ofensas, às vezes através apenas de uma discordância, mas são oposição a nós. E é até engraçado porque se a gente pensar sobre o casamento, o marido e a mulher, eles são em diversas formas oposição um ao outro. São pessoas completamente distintas. E é muito comum, né, os homens às vezes conversarem entre si sobre como a cabeça das mulheres funcionam. E se você vai daqui do Brasil até a Noruega, você vai perceber que as mulheres têm alguns padrões que funcionam exatamente daquela forma nas mulheres, assim como isso também acontece com os homens. A cabeça dos homens funciona de maneiras muito parecidas, seja aqui ou seja no Japão, apesar das diferenças culturais, históricas e por aí vai. São pessoas opositoras, e isso é uma bênção, porque o fato de a minha esposa ser diferente de mim, é porque ela carrega sobre a vida dela uma graça e características que Deus depositou sobre ela, ou seja, elas vêm de Deus e que não estão sobre mim. Então é um privilégio poder conviver diariamente com uma pessoa que carrega características, qualidades e graça de Deus que eu não tenho, porque eu tenho o privilégio de contemplar essas qualidades e aprender com elas, e me tornar uma pessoa mais sensível, e me tornar uma pessoa mais próxima de outras qualidades que não foram colocadas naturalmente em mim, porque além daquilo que Cristo depositou naturalmente em mim, Ele também depositou em mim a capacidade de aprender, a capacidade de ter um coração ensinável. Essa é uma coisa que eu aprendi com o pastor Guilherme há muitos anos, e volta e meia ele repete. Eu acho isso assim um dos ensinos mais importantes sobre o Evangelho. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ter um solo fértil, preparado para receber a palavra de Deus, senão não gera fruto. E é por isso que a gente precisa ter um coração disponível a aprender. Quanto mais cabeça dura você é, mais no mesmo lugar você fica, e às vezes você até retrocede, porque a vida vai avançando, vão surgindo novos desafios, e se você não se adapta a esses novos desafios e cresce e amadurece com o Senhor, vai chegar um momento que você não vai nem ficar no mesmo lugar, você vai retroceder. E eu vejo que às vezes isso até é uma característica masculina. Existe uma dificuldade nos homens em admitir que eles estão errados e que eles precisam mudar a sua forma de pensar. As mulheres têm essa dificuldade, mas só na discussão com o marido, né? Na discussão com o marido a mulher está sempre certa. Mas os homens têm dificuldade de ter a sua visão sobre a vida transformada. Passa o tempo, passa ano, e o homem ele quer continuar vivendo a vida da mesma forma que se vivia há muitos anos atrás. E nós vivemos em uma sociedade que se transforma a cada dia. A palavra de Deus ela não muda, e ela sempre vai encontrar um espaço para transformar o pecado que precisa ser transformado, não importa qual seja a geração. Mas a linguagem muda. Se há 50 anos atrás você entrasse numa igreja, alguém chegasse com uma guitarra, as pessoas iam se escandalizar. Para nós hoje, a música do Elvis Presley é uma música romântica, mas para a época, ele escandalizou a época que ele vivia, porque isso foi há 60 anos atrás. Então nós vivemos em uma sociedade que passa por momentos distintos. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que a palavra, ela se aplica a todas as temporalidades. Os discípulos tinham que amar os inimigos há 2000 anos atrás, e eu preciso amar os meus inimigos agora. O casamento era um desafio há 2000 anos atrás, e ele continua sendo um desafio agora. Mas se eu me proponho a aprender, eu posso crescer nesse amor. Uma das grandes belezas do Evangelho e dos atributos compartilháveis de Deus é que eu posso crescer nesses atributos. Eu posso crescer em fé, eu posso crescer em esperança, eu posso crescer em amor, eu posso ser uma pessoa mais amorosa hoje do que eu fui na semana passada. E isso é uma bênção, porque nós temos o privilégio de desenvolver uma coisa que nós não somos bons. E talvez amar os nossos inimigos seja realmente um estágio muito elevado de amor. E eu estou lendo esse texto para você e dizendo para você, irmãos e irmãs, nós precisamos amar os nossos inimigos. Mas tem pessoas que têm tido dificuldade de amar as pessoas mais fáceis de amar. A palavra do Senhor diz que no fim dos dias o amor de muitos se esfriaria. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não o amor de todos, mas o amor de muitos. E é mais um motivo pelo qual eu quero me encontrar no caminho estreito dos poucos, e não junto com a maioria. Normalmente quando tem uma opinião muito recorrente e a maioria está indo de acordo com aquilo, é importante você prestar atenção, pode ser que haja um engano ali. A maioria, as grandes massas, tem uma grande tendência a entrar pelo caminho que é largo, que é fácil, que é espaçoso. E o Senhor Jesus ele nos chama para um caminho que é difícil.
mas Ele não quer que você cumpra todo o difícil em um dia. Ele quer que você consiga alcançar os lugares mais difíceis no decorrer da sua carreira com Jesus. Então é um processo. Então, hoje, eu falar para você amar o seu inimigo seja algo extremamente desafiador. Mas será que nós estamos primeiramente conseguindo amar aqueles que já nos amam? Porque a gente está vivendo um dia de separação e de divórcio em alta escala que está assustador. Relacionamentos de pais e filhos quebrados de uma forma que nós não víamos acontecer com tanta frequência. E a partir disso a gente percebe que até as pessoas que supostamente seria mais fácil de amar, a gente não está conseguindo. Então como é que nós vamos amadurecer e elevar o nosso nível de profundidade no Senhor? Agora deu uma de pastor Marcos, né? Saudades, pastor. Elevar o nosso nível de profundidade. Adoro isso, né? Eu vou elevar ou vou me aprofundar? Depende. O Senhor, Ele quer que a gente consiga cumprir o básico. O arroz com feijão. É por isso que o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo. O segundo mandamento não é amar o seu inimigo deliberadamente, mas a pessoa que está mais próxima de você num primeiro momento. Porque o amor, ele tem uma origem. E as pessoas, elas costumam dizer que o amor, ele precisa partir de um amor próprio. E essa é uma mentira que tem sido dita nesses dias. Eu já falei sobre isso aqui há algum tempo atrás, mas a gente às vezes precisa ser lembrado de algumas coisas. Você com certeza já ouviu a frase que diz assim: para você conseguir amar uma pessoa, você precisa primeiro amar a si mesmo. Porque se você não amar a si mesmo, como é que você vai amar outra pessoa? Você precisa cuidar de si mesmo, tal. Isso é uma meia verdade. Porque de fato a palavra do Senhor diz que a gente precisa amar o próximo como a mim mesmo. Então tá, é verdade. Mas não é a origem do amor, o amor próprio. Quando eu acredito que o amor próprio é a origem do amor, eu vou dedicar a minha atenção e a minha vida a amar demais a mim mesmo. E quando eu amo demais a mim mesmo, começam a surgir outros sentimentos que não têm a ver com amor. O egoísmo, por exemplo. Porque eu começo a me preocupar tanto, não, eu preciso estar bem com a minha saúde, então eu vou me exercitar, eu vou comer melhor, e eu vou ler melhores livros, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou cuidar da minha vida. Não, porque eu preciso cuidar de mim. E quando você percebe, toda a tua agenda gira em torno de si mesmo. E a gente só quer cuidar de nós mesmos. Não, mas é porque eu preciso estar bem cuidado para eu poder amar o próximo. Irmãos, não é assim que funciona. Eu já percebi na minha vida, e talvez você tenha percebido na sua, que foram nos momentos de maior dificuldade em que eu consegui superar obstáculos e amar um pouco mais. Quando nós passamos pelo chamamento de Cristo de tomar a nossa cruz e segui-lo, e a gente começa a passar por dificuldades com as pessoas que nós amamos, é que nós percebemos a nossa força de conseguir amar um pouco mais, de conseguir aumentar essa porção de amor que antes parecia que não existia. Então é por isso que a origem do amor é o Calvário, porque é o lugar do sofrimento de Deus, é o lugar onde Deus padece por nós, onde Ele padece o sofrimento que nós não temos a capacidade de passar. Jesus, Ele pede para nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo, mas não é a cruz de Jesus, é a nossa cruz, porque Ele sabia que nós não seríamos capazes de carregar a cruz que Ele carregou. Então Ele não nos pede para fazer algo além das nossas forças, e Ele cumpre todas as coisas que Ele sabe que a gente não é capaz de fazer. Então quando nós entendemos a verdade de que Cristo Ele fez o trabalho pesado para deixar o mais leve para mim, e aí nós vamos para Mateus 11:28, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aprendam de mim. O processo de descanso, ele está em conhecer mais a Jesus. É por isso que Jesus, em João capítulo 17, ele vai falar assim, que a vida eterna é esta, que conheçam a ti e ao teu Filho a quem enviaste. A vida eterna não é sobre o céu, principalmente, não é sobre a nova Jerusalém que descerá do céu quando todas as coisas terminarem. A vida eterna é sobre o nosso relacionamento com Jesus, que vai durar para sempre. Então, quando eu entendo que o tempo, ele está totalmente correlacionado ao meu relacionamento com Jesus,
Eu olho para a cruz do Calvário e entendo que Cristo foi morto antes da fundação do mundo, como Paulo escreveu. Ele morreu pelos meus pecados. E Paulo também vai escrever em Romanos 5, Deus prova o seu amor por nós, porque Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então a prova do amor de Cristo é que Ele entrega tudo, quando nós não só não estamos dando nada, quando nós estamos ofendendo a Deus, quando nós estamos em um lugar de oposição, quando nós éramos inimigos de Deus, como a palavra nos diz. Ele morre pelos seus inimigos. E aí, Ele nos transporta de um lugar de inimigos para filhos adotados, coparticipantes do seu reino, glória e sacerdócio. Ele não só nos chama do lugar de inimizade e de oposição a Ele, como Ele nos faz se assentar com Ele nas regiões celestiais, para ter participação com Cristo de todas as coisas. O problema é que o que eu estou te falando é invisível. E a gente precisa praticar o amor para que aquilo que eu estou falando para você se torne mais palpável. É por isso que o amor não é sentimento. O amor é atitude. Porque o amor precisa ser demonstrado para que os meus olhos vejam e entendam quem é Deus. E é por isso que a cruz ainda permanece como um símbolo do amor de Cristo por nós. Embora fosse uma das formas mais cruéis de pena de morte no Império Romano, ela se tornou um símbolo de amor, porque Cristo se entrega quando nós ainda éramos pecadores. E nesse lugar, quando eu entendo que eu sou amado, preste atenção, quando eu entendo que eu sou amado. Se eu pudesse resumir para você e dizer só uma coisa para você levar dessa manhã, é que você precisa ser convicto do quanto o Senhor ama você. Você precisa ter certeza disso. Porque o nosso amor, ele falha muitas vezes. E muitas vezes o meu amor por Deus é incerto. Mas eu tenho certeza que o amor dele por mim não é incerto, não oscila, não falha. Ele permanece. Quando eu recebo dessa porção de amor e eu percebo a profundidade com a qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo me amam, eu recebo desse amor, e aí eu cuido de mim, não porque eu me amo, mas porque alguém mais importante me ama. Já não se trata mais daquilo que eu penso a meu respeito, porque às vezes os nossos pensamentos ao nosso respeito são os piores possíveis. E Satanás, ele adora soprar e impulsionar essas mentiras sobre o nosso coração para que deturpe a nossa identidade. Você é um fracassado, você é um mentiroso, você é um pecador, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai conseguir, foi culpa sua. E Cristo vem, apaga todas as coisas e diz: filho, eu continuo amando você, apesar de todas as coisas que te aconteceram, e apesar de todas as coisas que você fez, você continua sendo amado e amada por mim. Você continua sendo amado. Mas Deus, eu pequei de novo, eu continuo te amando. Mas Deus, eu não consigo vencer. Você vai conseguir. Continue recebendo as porções do meu amor. E à medida que você for se enchendo do meu amor, as outras coisas que estão atrapalhando a visibilidade do que eu sinto por você vão saindo da sua vida. E às vezes a gente entra num conflito sobre o amor de Deus, porque a gente não consegue ver uma mudança aparente na nossa vida. Tudo bem, Deus, você me ama, mas por que as coisas estão exatamente como elas eram há 5 minutos atrás? Existem 2 questões sobre isso. Aquilo que nos acontece não muda o caráter de Deus e não muda quem Ele é. Porque a palavra do Senhor nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Outro dia, estou lendo um livro e ele contou um testemunho de um médico americano que resolveu entregar sua vida para cuidar de pessoas na Etiópia. E ele passou algumas décadas dedicando a sua vida para cuidar dessas pessoas que tinham uma doença específica, porque é uma região vulcânica e as pessoas pegam uma doença parecida com a lepra nos pés e nas pernas.
e eles não têm tratamento, não tem quem cuide deles. Esse médico americano resolveu doar a sua vida cuidando das pessoas que moram na Etiópia. E um dia ele teve uma dor de dente muito forte, depois de muitos anos trabalhando lá. E essa dor de dente foi tão forte que ele precisou voltar para os Estados Unidos para fazer um procedimento cirúrgico na boca, porque não tinha nenhum atendimento ortodôntico lá, então ele precisou voltar para o país dele. E ele voltou para o país dele, tratou o seu dente, resolveu a situação, e ele falou assim para o dentista: eu quero que você arranque todos os meus dentes e coloque uma dentadura. E o dentista falou: mas por quê? Era só um dente que estava ruim. Ele falou: eu não quero que um dente seja de novo um empecilho para a proclamação do Evangelho de Jesus e para o cuidado com aquelas vidas. Eu não estou pedindo seus dentes não, tá? Pode ficar tranquilo. Mas é um exemplo de um amor intencional que nos choca. Sabe por que nos choca? Porque às vezes a gente não está disponível nem a dar a nossa jaqueta, nem o chocolate. Você está querendo meu chocolate, né? Tá doido vendo meu chocolate? Eu vou pensar, se Deus falar alguma coisa. Até agora não falou nada, nem do dente, nem do chocolate, mas tá bom. Quando a gente tem uma disposição muito pequena, não é porque o teu amor é pouco, é porque você não percebeu o quanto você é amado. Porque quanto mais você percebe o quanto você é amado e mais relacionamento você tem com Cristo, mais você vai ficando cheio. Eu achei muito legal que o Tiago falou aqui sobre a porção recalcada, sacudida e transbordante. E esse texto, ele está falando justamente sobre o momento onde as pessoas iam comprar grãos na feira. E o Tiago comentou sobre esse texto e eu li ele aqui também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas ele fala que essa recalcada, sacudida e transbordante é porque o recalcado aqui não é aquele significado das músicas do mundo não, tá? O recalcado é no sentido de pressionar. Era uma medida que era pressionada dentro de um vaso ou do recipiente que você estava comprando os grãos e sacudido para que coubesse mais. Então sacudia-se e pressionava, sacudia-se e pressionava. E então você levava para sua casa uma quantidade justa de grãos que era tão cheia que se de fato você não cuidasse, ela transbordava e saía para fora. É essa medida que o Senhor está dizendo que nós receberíamos. Mas depois a gente vai falar sobre alguns condicionantes para que a gente receba essa medida. No entanto, às vezes, irmãos, tem coisas que na nossa vida estão sobrando e a gente não tem a capacidade de oferecer para ninguém. E às vezes a gente ganha alguma coisa e a gente fala: não, agora eu vou reter porque eu tive tanta falta que se eu não segurar isso aqui para mim agora, eu vou ficar sem de novo. E isso acontece muito por causa da nossa cultura. A gente vive num país pobre. A gente vive num país onde grande parte da população não tem nem saneamento básico ainda e vive em condições subhumanas, à beira de rios e de lugares extremamente sujos. E para o brasileiro, ter alguma coisa é muito difícil. Se você não vem de uma família que te deu condições, você sair do nada e conquistar as coisas é extremamente desafiador. Então a gente valoriza muito o bem material porque é difícil a gente ter. Só que isso transformou os nossos corações em egoístas, porque a gente começou a receber as coisas e hoje a gente tem uma parcela da população que vive muito bem e não tem disposição para compartilhar. Quanto mais eu recebo, mais eu quero reter, porque a gente tem medo do amanhã. Mas se nós cremos que o Senhor da provisão está com a gente entende que aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, como o pastor Guilherme contou um dia o testemunho, precisa manter os dedos abertos para que o óleo continue fluindo. Porque se a gente reter, a quantidade de óleo que a gente consegue segurar nas nossas mãos é pequena. Mas se a gente deixa transbordar, nós seremos abençoados e aqueles ao nosso redor também. Então não tem como eu amar o inimigo, não tem como eu doar os meus dentes, se eu não estou disposto a fazer uma coisa pequena. Irmãos, outro dia eu ouvi um testemunho de um casal, que o rapaz, eu vou falar aqui um exemplo, e os casais vão coçar a cabeça. A mulher cozinhava feijão para a família, e o rapaz, ele gostava muito de, antes de jantar, pegar só uma cumbuca de feijão para comer puro. E a mulher dele não deixava o pobre homem pegar a cumbuca de feijão. Pare, você pega muito caldo, você vai estragar o feijão, não é hora da janta, e regras, e regras, e regras, e regras. O cara só queria uma cumbuquinha de feijão. Aí um dia, cristãos, não quer compartilhar nem o feijão cozinhado. Um dia, ela pegou a cumbuca de feijão, o rapaz desistiu de comer a cumbuca dele de feijão. Ele abriu mão por amor à esposa. Um dia ela pegou a cumbuca de feijão e entregou para o marido dela.
o marido dela começou a chorar por causa da cumbuca de feijão. Irmãos, tem pequenas coisas no nosso cotidiano. Eu quero agora, especialmente você que é casado, você que tem filhos ou tem um relacionamento mais próximo. Você sabe as coisas que agradam o seu cônjuge. Você sabe as coisas que agradam os seus filhos. Por que você não faz? Por que você não se disponibiliza a fazer algo pelo seu esposo e pela sua esposa que você sabe que vai agradar o coração dele ou dela? Irmãos, às vezes os nossos relacionamentos estão desgastados porque Satanás conseguiu plantar uma mentira sobre uma coisa tão pequena dentro dos nossos lares. Nenhum casamento termina. Nossa, do nada eles separaram. Meu Deus, que era um casal maravilhoso. O que será que aconteceu? Esses dias eu li algo muito interessante que é verdade. Ninguém tropeça numa montanha. São pequenos tropeços que vão desgastando a nossa vida. E por falta de disponibilidade de amar em coisas pequeniníssimas, é que a gente acha que arrancar os nossos dentes é um absurdo. A gente precisa começar pelo básico, pelos nossos relacionamentos mais próximos, e fazer aquilo que está ao nosso alcance. A gente precisa se doar um pouco mais. E nessas medidas de entrega, o Senhor vai nos dando coisas maiores para fazer. Ele vai nos dando amores mais difíceis para amar. E a gente vai aprendendo. Puxa Deus, mas isso aqui é muito difícil. Então faz o que eu já te dei para fazer, que é mais fácil e você não está fazendo. Olha para as pessoas ao teu redor e pergunta essa semana assim: Senhor Jesus, o que eu posso fazer para amar essas pessoas? Simples. E coloca essas coisas em prática. Coloca essas coisas em prática toda semana, durante 2 meses, e você vai ver a sua vida transformada como você nunca viu antes. É por isso que a Bíblia fala de coisas simples. Medite na palavra de dia e de noite. Irmãos, medite na palavra de dia e de noite. Faça a palavra fazer parte do seu cotidiano. Feche a porta do seu quarto e ore. Veja, Jesus não fala: estejam reunidos em vigília todas as semanas, orando todas as noites. Fecha a porta do teu quarto e ora. Os passos de aprofundamento, de relacionamento com o Senhor são extremamente simples. E a gente está disposto a fazer às vezes, não, porque eu quero fazer isso e aquilo, e eu tenho sonhos. Cara, se você não fecha a porta do teu quarto, as coisas que você pensa que são grandiosas não vão acontecer, porque você está buscando um Deus por causa de recompensas, e não por causa de um relacionamento. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Veja, se você ler João capítulo 19, está escrito que arrancaram de Jesus as suas roupas e também a sua túnica. Foi Jesus que falou essas palavras. E eles estavam disputando a túnica de Jesus porque era uma roupa que não tinha costuras, como um único pano. E era considerada uma peça muito cara naquela época, que tinha um valor comercial. Então, os soldados romanos, não as pessoas da Judéia, os soldados romanos dividiram em algumas partes as roupas de Jesus e fizeram um sorteio para ver quem ia ficar com a túnica. Existe um local no mundo onde tem uma túnica guardada para exposição e acredita-se ser a túnica de Jesus, mas ela não tem nenhum poder. O que tem poder é você compartilhar a tua, e isso tem poder. Sabe, irmãos, eu até já falei sobre isso antes. A gente fala muito sobre a questão da roupa, que é uma indústria que cresce muito no mundo. E o Senhor Jesus, ele fala sobre a túnica aqui: se alguém pegar suas roupas, deixa levar também a túnica. Isso parece um pacifismo exagerado, não parece? O cara vai vir me roubar e eu ainda vou deixar levar outra parte da minha peça de roupa também? Tem um primo uma vez ele foi roubado na rua e ele tinha só R$2, que era o dinheiro do ônibus dele faz muitos anos. E o cara roubou ele assim, e ele entregou aquele dinheiro assim, tão depressivo, né? Puxa, o dinheiro do meu ônibus, tá? Ele entregou, o cara pegou o dinheiro e foi embora. Aí o ladrão se constrangeu, voltou e devolveu os R$2 dele. Eu acho que a roupa está falando sobre o constrangimento que a gente pode causar por um movimento da nossa parte que não gera oposição. Você é meu inimigo, mas pode levar. A sua vida, apesar de você ser um criminoso, de você ser um mau caráter, de você merecer as penalidades da nossa lei,
a sua vida vale mais do que a minha túnica. E eu desejo que você conheça o Senhor Jesus verdadeiramente. E você entrega a tua túnica. As pessoas trouxeram diferentes interpretações sobre oferecer o outro lado da face. Não, porque existe na época, quando batia-se com o lado da mão, significava que você era um servo humilhado, e quando você oferece a outra face, na verdade você está dizendo que nós somos iguais. Irmãos, você pode trazer para mim o contexto histórico que você quiser. Se alguém bater no seu rosto, você oferece a outra face. O que é oferecer a outra face? Não é falar assim, bateu aqui, bate aqui também agora. Não é isso, tá? Não é ironia com aquele que está batendo em você. É uma disposição de permanecer diante do seu inimigo, olhando para os olhos dele, sem ódio por aquilo que ele afligiu você, mas entendendo que se ele bater do outro lado, você também vai continuar ali diante dele. Como Cristo permaneceu, quando os soldados romanos tamparam os seus olhos e começaram a bater na sua cabeça com a coroa de espinhos cravado em sua face, e eles diziam, profetiza, diga quem foi que te bateu, e Jesus não diz nenhuma palavra. Todas as coisas que Cristo diz para os seus discípulos fazerem, Ele cumpre na cruz. Por isso nós o seguimos, porque Ele nos ensina, mas Ele também faz. Ele diz o que nós precisamos fazer, mas Ele já fez aquilo que Ele nos convida a segui-lo. Então Cristo é um exemplo que vale a pena gastar a nossa vida, porque Ele diz, filho, todas as coisas que eu estou te pedindo para fazer por mim, eu já fiz por você em maior escala. E Jesus disse, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então nós dizemos, eu faço aquilo que eu vi o meu Senhor fazer. E eu replico o comportamento de Jesus na minha vida. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam as que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Irmãos, o nosso amor pelas pessoas que são oposição a nós, que nos ofendem, porque essas pessoas são pessoas que às vezes também estão no nosso cotidiano. É aquele parente que fez alguma coisa para você lá atrás e magoou muito teu coração. É aquele amigo que faz parte do mesmo círculo, mas que você não consegue mais engolir depois que ele fez alguma coisa contra você, depois que ele te disse algo, depois que ele fez algo. É o teu cônjuge que às vezes você, sem falar a verdade, está carregando uma mágoa por anos e anos e anos, e você não consegue liberar aquele perdão para viver uma vida plena dentro do teu casamento. É o teu pai, porque a psicologia moderna, com todo respeito aos psicólogos, especialmente na área da psicanálise, quer dizer para você que todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida é culpa dos seus pais. E eu quero que você pare de atribuir aos seus pais a responsabilidade do pecado que é teu, e comece a assumir essa responsabilidade e abandonar esse pecado. Porque os seus pais provavelmente fizeram o melhor com o que eles tiveram. E se eles foram deliberadamente maus, seja a parte transformadora da sua família. Mude o seu coração, crê em Cristo, libere os seus pais em perdão, e seja um pai ou uma mãe melhor a partir daqui, e transforme a sua geração a partir da sua vida. Porque se você continuar amargurado com as coisas que te fizeram no passado, você não vai viver aquilo que Cristo tem para a sua vida. E Jesus não deseja que você terceirize a culpa. Eu sou assim porque o meu pai fez assado. Larga a mão de ser um pecador mentiroso, abandona o seu pecado e se arrepende. Seus pais deram tudo por você. Existem algumas exceções de pais que foram deliberadamente maus, que abusaram dos seus filhos, que foram extremamente violentos. Mas eu já vi pessoas nessas situações perdoando seus pais. E pessoas com picuinhas, porque o meu papai isso, porque o meu papai aquilo. Ame o seu pai intensamente. Honre a sua família. Seja uma pessoa, um agente transformador nessa geração. Essa é a geração que mais acusa. Eu não me relaciono com essas pessoas porque eu sou tóxico. Tóxico é você só de abrir a boca para falar uma besteira dessa.
Para mim, tóxicos são plantas e outras coisas medicinais. Pessoas não são tóxicas, pessoas têm problema de caráter e precisam de Jesus. E para elas serem transformadas, elas precisam de alguém que tenha sido amada mais do que elas. Então você recebe o amor de Cristo e você dá o amor de Cristo. E você se torna uma pessoa que transforma o ambiente no qual você está inserido. E não uma pessoa reclamona que quer atribuir a terceiros a culpa que recai sobre você. Ou você acha que no juízo você vai falar assim: Senhor, me perdoe, mas é porque o meu pai foi ausente e por isso você foi um prostituto? Por isso você foi um mentiroso? Por isso você roubou dezenas de pessoas por causa do teu pai? Não. Você é responsável pelos seus pecados. E apesar de sim haver uma influência negativa da nossa família sobre nós, se esse for o caso, você vem aqui na frente hoje, acaba essa desculpa, nós vamos orar por você, e você vai estar liberto de toda a influência que a sua família pode ter pesado sobre você. Mas você vai assumir a sua responsabilidade, eu vou assumir a minha responsabilidade, e nós vamos diante de Cristo transformar as nossas vidas, porque é para isso que nós fomos chamados. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Irmãos, aqui tem 3 passos. Não julguem, perdoem e deem. Então a gente gosta, né? Nós vamos receber uma medida boa, recalcada, sacudida e transbordante. Você vai, se você não julgar e não condenar, se você perdoar e se você estiver disponível a dar aquilo que você tem para as outras pessoas. Esse texto de não julgueis, eu já estou concluindo a mensagem, ele entra em muita confusão, porque às vezes nós vemos algumas coisas no meio da igreja, no meio do evangelho, que escandalizam porque não estão de acordo com a palavra de Deus. Teologia da prosperidade, teologia triunfalista, os coaches que misturaram Bíblia com objetivos pessoais e acabou virando uma desculpa para eles ganharem muito dinheiro, e por aí vai. Não é sobre isso que o não julgueis está falando, porque se você ler as cartas de Paulo, você vai perceber que Paulo condenou publicamente algumas pessoas. Ele falou: Demas, amando esse mundo, abandonou a fé e foi para a Grécia. E ele vai falar de outras pessoas que se perverteram e se afastaram do evangelho. E essa carta era lida para a igreja inteira. Então, peraí, Paulo, ele está julgando essas pessoas? Não, Paulo ele está alertando a igreja de que aquelas pessoas se afastaram da verdade de Cristo e, portanto, você deve tomar cuidado com essas pessoas. Nós, na igreja moderna, perdemos um pouco desse hábito e até, não vamos falar nada sobre esse assunto, mas se tiver, imagine se eu me perco. Imagine, e eu começo a ensinar coisas erradas, e eu saio da igreja. O pastor Guilherme tem que vir aqui em cima e falar assim: irmãos, infelizmente o Marcos, ele apostatou da fé. E ele está dizendo coisas que não tem a ver com a palavra. Porque se ele fizer isso, ele vai estar protegendo uma multidão de pessoas, ao contrário de uma pessoa que não tem comprometimento com as escrituras. E é difícil fazer isso. Mas isso não é julgamento, isso é alertar a igreja. No entanto, o não julguei, se você ler o Evangelho Sinótico de Mateus, que esse texto está inserido no Sermão do Monte, ele vai falar sobre por que você quer tirar o cisco no olho do teu irmão, enquanto tem uma trave no teu olho. Então a palavra me diz deliberadamente que se meu irmão estiver pecando, eu preciso chegar nele e alertar ele: irmão, você está pecando? Cara, isso aí que você está fazendo vai te levar para um caminho ruim. Se eu não fizer isso, eu estou me tornando responsável pela condenação do meu irmão. Eu não vou falar nada porque não tem a ver com a minha vida. Você precisa falar, porque ao falar a verdade, você está amando o seu irmão. E a gente também, aqui em Curitiba especialmente, que a nossa vida é muito fechada, não, isso aqui eu cuido, nós não queremos que ninguém se intrometa na nossa vida pessoal. Mas irmão, se eu estiver indo para um caminho de condenação, se eu estiver me enganando, a melhor coisa que você pode fazer por mim é chegar em mim e falar a verdade. É o maior ato de amor que você pode fazer por mim, e não me dar tapinha nas costas e fingir que não tem nada acontecendo. Então às vezes tem pessoas perecendo no nosso meio e a gente não fala a verdade. Eu gosto do tio Luiz, que ele tem tantas histórias boas da cadeira de cabeleireiro, onde em uma palavra ele teve a oportunidade de mudar o destino de uma família. E até lá não é a igreja, né? Lá ele podia falar assim: não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou perder o meu cliente, né? Ele que cuide da vida dele. E casamentos já foram salvos
porque ele se dispôs a falar uma coisa que contrariou a pessoa. Então a gente precisa ter coragem para falar a verdade para as pessoas. Mas eu preciso entender o que é o julgamento aqui. O julgamento é a condenação. É justamente quando você faz o contrário. Quando você faz a fofoca, quando você fala mal, quando você não vai falar com a pessoa. Você fala da pessoa com todo mundo, menos com ela mesma. A única pessoa interessada em ouvir o que você tem para falar é aquela pessoa. Você fica, pois é, o Joãozinho está fazendo isso, está fazendo assado, porque isso não vai dar certo, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. Eu me lembro de um amigo, anos atrás, ele caiu em adultério. Nós estávamos num grupo de amigos, todos do mundo. E ele começou a dar risada, falando que tinha uma moça mandando fotos para ele ia sair com aquela moça. Eu falei para ele assim, todo mundo dando risada. Eu falei, vocês estão rindo com uma coisa muito séria. Eu só vou falar uma coisa para você. Você vai fazer isso e você vai acabar com a tua vida. E eu fui embora. Sabe o que aconteceu? Ele acabou com a vida dele. E sabe quem estava lá para abraçar ele e consolar ele? Eu. Nenhum dos amigos que deram risada estavam lá no dia do choro dele. Mas eu estava lá. Não condenei ele. Ele chorou. Eu abracei ele, um amigo que eu amo muito. Mas ele não seguiu o meu conselho. No entanto, eu não carrego a responsabilidade de não ter falado para ele a verdade. A gente precisa falar a verdade para as pessoas que nós amamos, entendendo que nós também temos problemas. Então, quando você abrir tua boca para falar para alguém de outra pessoa, até para o teu marido, viu? Não pense que conversa no casamento não é fofoca. A conversa no casamento é quando chega alguém para mim e me fala uma dificuldade, eu falo assim, Marcos, pode conversar com a Isabela, eu quero que vocês orem por mim. Agora, se a pessoa não me der autonomia, eu não vou falar nem para a Isabela. Vai ficar entre eu e essa pessoa e nós vamos orar por aquilo. Mas se ela disser para mim, eu quero que vocês orem em família, aí a minha esposa vai ficar sabendo. E nós vamos poder orar juntos para ajudar a resolver aquela situação. Mas tem casais que às vezes ficam conversando, e são conversas que não levam a lugar nenhum dentro da nossa casa. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Para entender em que momento eu estou aqui realmente me dispondo a ajudar essa pessoa, ou em que momento eu estou aqui descascando essa pessoa com o meu cônjuge, porque eu posso dar o pretexto de que isso aqui não é uma fofoca. Você livra o coração do teu cônjuge. Quantas coisas, irmãos, as pessoas já fizeram para mim. Eu não estou falando que você não pode abrir o teu coração para tua esposa, mas quantas coisas as pessoas já fizeram para mim que eu não contei para minha esposa, porque eu sabia que ela ia ficar brava com a pessoa. Então eu falei, não vou falar, vou guardar isso para mim, depois eu falo para um terceiro, se o meu coração estiver muito pesado. Senão eu resolvo entre eu e Deus. Então a gente precisa cuidar com esse processo de condenação. Aí eu já vi, daí uma pessoa fala para outra, e quando o casal chega para mim, os dois já estão inflamados e querem condenar a pessoa e jogá-la no inferno, igual o João lá e Tiago, Senhor, desce um trovão nessa pessoa, tal. Não é esse o amor que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu estou falando de umas coisas muito simples aqui, irmãos, mas sinto no meu coração que pode ser um problema muito grave, viu? Porque, como eu disse, a gente não tropeça numa montanha, a gente tropeça em pequenas pedrinhas. Então, quando você não julga, quando você perdoa, e quando você está disposto a doar ao outro, a bênção do Senhor vem sobre a sua vida. E não adianta você tentar fazer isso como uma barganha, porque você não vai conseguir. Ninguém consegue perdoar uma coisa só por barganha. Então, eu vou perdoar mesmo essa desgraça que fizeram contra mim, porque aí Deus vai me dar uma oferta. Você sabe que não funciona assim. É preciso ter um coração muito disposto, que ama Jesus, para conseguir liberar perdão quando uma pessoa machuca o teu coração de verdade. E a mensagem dessa manhã é essa. Nós vamos orar agora. E eu queria dizer para você que se você está com alguma dificuldade com alguma pessoa específica, que você procure os pastores e os líderes e converse sobre essa dificuldade. Se tem alguém que você não está conseguindo perdoar há muito tempo, é o momento de você pedir ajuda, para que o seu coração possa ser completamente limpo. Às vezes a gente precisa desabafar sobre coisas que fizeram contra nós. Que você não julgue as pessoas ao seu redor, especialmente as pessoas do seu círculo familiar. Que você possa ir para casa hoje pensando assim: o que eu posso fazer para amar as pessoas da minha casa? Ah, mas ele faz isso. O que eu posso fazer?
O que eu posso fazer para ser a parte transformadora do meu lar, do meu círculo de amizades, das pessoas que eu estou junto? O que eu posso fazer? Eu quero que você chame essa responsabilidade para si mesmo. E que você consiga amar as pessoas nos níveis de amores mais simples, para que você consiga, como eu estou lutando, amar os nossos inimigos. E para concluir, eu quero dizer para você o seguinte: Paulo, ele vai escrever na carta dele que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra os principados e potestades e os dominadores e poderes deste mundo tenebroso. Então Paulo está dizendo: filhos, irmãos, a nossa luta não é contra as pessoas. Existe um inimigo no mundo espiritual, e aí você desfoca. Quando a gente fica muito focado em uma pessoa, o nosso coração vai ficando a cada momento mais pesado. Mas quando eu entendo que Cristo morreu por aquela pessoa como Ele morreu por mim, quando eu entendo que Cristo ama aquela pessoa como Ele me ama, e Jesus deseja restaurar a vida daquela pessoa, transformar ela numa pessoa melhor, com uma boa história de vida, abençoar todas as áreas da vida dela. E eu peço assim: Senhor, me dá os teus óculos, que eu quero olhar para essa pessoa com o teu olhar. Porque eu estou olhando essa pessoa nessa situação em que ela me magoa, mas o Senhor já consegue ver essa pessoa no final da corrida, chegando aos pés da cruz no momento do seu retorno. Então eu quero ter esse olhar. Eu quero que os meus sentidos sejam cheios daquilo que o Senhor pensa. Eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter os olhos de Cristo. Eu quero pensar nas pessoas como o Senhor pensa. E nessa perspectiva, de forma gradativa, não é amanhã, mas se você perseverar, acontece. O que a palavra nos diz em João, capítulo 8, versículo 32? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o versículo 31 diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. O amor, ele tem um chamado para perseverança, porque Jesus nos amou até o fim. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor, por favor. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, quero te agradecer porque o Senhor nos amou, quero te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro, e porque a partir do seu amor, se a gente compreender a medida com a qual o Senhor nos ama, e a gente se relacionar com o Senhor todos os dias, a gente vai ser tão inflamado com o teu amor, que as pequenas coisas que hoje nos incomodam, as pequenas picuinhas, as pequenas conversas, elas vão se transformar em nada, mediante a grandeza do nosso Deus e do seu amor. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor nos encha desse amor, nos ajude a perdoar aqueles que nós precisamos perdoar, como uma decisão, nos ajuda a decidir perdoar, a decidir amar, apesar das circunstâncias. Isso não é hipocrisia, porque a hipocrisia, ela faz coisas pensando em receber algo em troca, mas o amor verdadeiro, ele se entrega totalmente, sem esperar receber nada em troca. Nos ajuda a ter esse amor. Eu sei que é difícil, Pai, mas gradativamente deposita uma porção nova no nosso coração e nos ajuda a buscar isso. Nos ajuda a orar por essa liberação de perdão. Nos ajuda a orar por essa pessoa que tem nos machucado, como a tua palavra diz: orem por aqueles que vos maldizem, orem por aqueles que vos perseguem. À medida que a nossa boca se encher de palavras de bênçãos sobre aqueles que têm nos difamado e que têm ido contra a nossa vida, o nosso coração vai ser cheio do teu amor. Então enche a nossa boca com a tua palavra, com a tua disposição de amar, Senhor, e com as tuas verdades sobre as pessoas que têm nos machucado, de que o Senhor morreu por todas elas, e de que o Senhor deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da tua salvação. Eu oro por cada irmão aqui, nos enche do teu amor. Eu oro para que haja perdão entre os casais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os maridos agora liberem perdão para as esposas, Senhor, que as esposas liberem perdão para os maridos, que os filhos liberem perdão aos pais, e que os pais liberem perdão aos filhos, e que haja no nosso coração uma disposição maior para amar, Senhor. Eu sei que às vezes as mágoas levam algum tempo para o Senhor limpar do nosso coração, mas nós queremos decidir liberar perdão nesse momento. Você que está no seu lugar, libere perdão, abra a tua boca e fale com o Senhor em oração, e declare para Ele que você deseja liberar perdão para essas pessoas que têm te machucado, e ore por essa pessoa nesse momento. Proclame uma palavra de oração e de bênção sobre essas vidas. Nos ajuda, querido Jesus, a ter um coração parecido com o seu, e a amar
de verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe.